Vamos continuar então, pela graça de Deus, o nosso estudo da primeira Epístola a Timóteo, depois de uma semana em que nem pude aqui estar, mas pela graça de Deus quero continuar convosco a estudar este capítulo, este passar de testemunho, por assim dizer, do apóstolo Paulo a Timóteo. São várias exortações que eu falo para conservar o modelo das 6 palavras, para guardar, para não se desviar, basicamente, não se desviar daquilo que tinha sido confiado. E deve ser esse o nosso objetivo também, nós que temos este conhecimento do Evangelho da Graça de Deus, desta mensagem gloriosa que Deus revelou ao homem, à humanidade, devemos também de nós passarmos a outros. E isto era sempre um dos grandes objetivos do apóstolo Paulo. Confiou isso a Timóteo e disse: Timóteo, aquilo que de mim recebeste, confia-os a homens idóneos, para que eles também sejam capazes de ensinar a outros. Isto é muito, muito importante e, como certamente saberão, nós só sabemos uma coisa mesmo bem quando somos capazes de ensinar outros a fazer essa coisa. Às vezes nós podemos pensar, eu até sei mais ou menos, mas nós só sabemos uma coisa mesmo bem quando somos capazes de ensinar outros. E é isso que nós devemos ser capazes de fazer em relação à Palavra de Deus, em relação a este Evangelho da glória de Deus, que ele fala aqui no versículo 11. Vamos então ler estes primeiros versículos da primeira epístola de Paulo a Timóteo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei quando parti para a Macedónia que ficasse em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem a tua doutrina, nem se deem a fábulas ou as genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para os justos, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicários, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os presuntos e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o Evangelho da glória de Deus bem-aventurado que me foi confiado. Vamos só falar um bocadinho, muito rapidamente, do versículo 5 até o versículo 7, que falamos da última vez. Ele diz aqui: ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro e uma fé, uma boa consciência e de uma fé não fingida. Ele, sobre o fim do mandamento, eu disse da última vez que este mandamento a palavra é a mesma, ou quase a mesma. A raiz da palavra é a mesma, que ele diz aqui advertires alguns, ou seja, ordenar alguns. E que no versículo 3, advertires alguns. E este é o mandamento que ele está a dar a Timóteo. Não creio que ele esteja a referir à lei de Deus, porque ele fala mais à frente da lei de Deus. Ou seja, o objetivo, ou seja, onde ele quer chegar com isto é a caridade de um coração puro, uma boa consciência e de uma fé não fingida. É engraçado que, se vocês olharem logo para a página ao lado, fala aqui de boa consciência. Ele, no versículo 19, diz: conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Uma boa consciência é algo importante e algo que resulta de nós obedecermos este mandamento que o apóstolo Paulo deu a Timóteo e dá também a nós. A fé não fingida, esta expressão nós encontramos um bocadinho mais à frente. Sabem onde é que aparece esta expressão fé não fingida? Ele, quando começa a segunda epístola, diz: trazendo à memória
a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó e deitou a avó em início, e estou certo também habita em ti. É isto que resulta de nós seguirmos o que a palavra de Deus ensina. Ele continua que alguns desviaram-se disso, entregando-se a vãs contendas, ou seja, há contendas, há disputas, há lutas que podem valer a pena, mas algumas que são vãs, não adianta de nada. E que Deus nos dê sabedoria de perceber quando é que vale a pena nós batalharmos num determinado assunto ou não. Porque às vezes perde-se tempo, perdem-se amizades, perde-se, a obra de Deus perde por causa de disputas que não aproveitam para nada. E o resultado final nós podemos pensar, valeu a pena tanta mortandade, às vezes em algumas guerras, valeu a pena tanta mortandade por causa de uma coisa tão ridícula. Eu lembro, por exemplo, as guerras de Troia foi por causa de uma mulher, por causa da Helena. Os gregos e os troianos andaram à guerra por causa de uma mulher. Morreram milhares de pessoas. E valeu a pena? Podemos pensar se as nossas disputas, as nossas guerras, valem a pena. Vale a pena quando é defendendo o que a palavra de Deus ensina. Mas alguns querem ser doutores da lei e não entendem nem o que dizem nem o que afirmam. Ele aqui mais à frente, logo a seguir, ele fala da lei. Mas alguns que querem hoje ensinar a lei. E esses, Paulo tem de dizer com toda a sinceridade, pode ser um bocado duro o que ele diz aqui, não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. São palavras duras, mas quando alguém que está a pôr em causa o Evangelho da Graça de Deus está a querer que as pessoas sigam a lei no tempo da graça, ele tem de dizer com todas as letras, não entendem o que dizem nem o que afirmam. Mas, no entanto, ele não se limita a dizer, diz destes que querem ser doutores da lei, que eles não entendem nem o que dizem nem o que afirmam. E ele não diz, porque a lei não serve para nada, de maneira nenhuma. Era só faltava chegar aqui e dizer que a lei hoje não serve. O que é que ele diz? Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém usa dela legitimamente. Alguns que, infelizmente, e eu não me encaixo nessas pessoas que dizem a lei, o que está aqui para trás não interessa para nada, a lei, como alguns dizem, isso não é para nós, não vale a pena sequer, nem vale a pena perder tempo com isso. Alguns que chegam praticamente a esse ponto. Eu não me identifico minimamente com esse pensamento, porque a lei é boa. Ele diz, o que ele censura não é a lei. Censura aqueles que hoje querem ensinar a lei, ou seja, querem que os seus seguidores vivam debaixo da lei. Mas a lei é boa. E nós já temos dito isso várias vezes, toda a palavra de Deus é proveitosa. Não é? O apóstolo Paulo diz a Timóteo, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Mas é preciso saber tirar proveito. E é o que ele diz aqui. Sabemos, porém, que ela é boa se alguém dela usa legitimamente. Porque se alguém usar dela, se usar a lei de Deus, os mandamentos todos que Deus deu através do seu servo Moisés, e quiser hoje pôr as pessoas debaixo da lei, não está a usar dela legitimamente. Está a usá-la com o fim para o qual ela não serve hoje. E é terrível alguém fazer isso. Imaginem o que é, num tempo em que Deus pretende que o homem se relacione com ele numa base da graça, da dispensação da graça dada aos homens, alguém querer impor a lei. Não está a usar dela legitimamente. E é terrível que alguns, até dizendo-se cristãos, uns mais, outros menos, querem impingir, querem impor práticas da lei. Alguns
defendem que precisamos de fazer as boas obras dos 10 mandamentos, entre outros, para podermos ser salvos. Mas a palavra de Deus também nos diz que se alguém falha num dos mandamentos, é réu de toda, é culpado de toda a lei. E como alguém fazia esta ilustração, imaginem que os 10 mandamentos são os 10 elos de uma cadeia à qual vocês estão presos e vocês estão seguros por essa corrente sobre o inferno. Quantos elos dessa cadeia precisam partir-se para vocês irem parar ao inferno? Não precisa ser todos, basta um. Por isso, alguém hoje querer viver debaixo da lei, querer pensar que pode ser salvo guardando as obras da lei, está irremediavelmente perdido. Porque isto faz-me lembrar também outra passagem que nós temos em Gálatas, em que ele também fala da lei e fala da lei das obras. Gálatas 3. Gálatas 3, versículo 9, a partir do versículo 6. Assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Podemos dizer, e espero que não ser mal compreendido aquilo que vou dizer, o homem pode tentar salvar-se de duas formas. Pelas obras da lei ou pela fé. É o que diz aqui, não é? De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão, todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Ou podemos ser da fé ou das obras da lei. E a palavra de Deus é muito clara quanto a isto. Diz mesmo: todos que são da fé são benditos. Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Infelizmente, é assim, isto é quase como uma pergunta de escolha múltipla. Queres ser da fé ou das obras da lei? E depois tem um resultado, que daqui resulta. Se fores da fé, és bendito com o crente Abraão. Se fores das obras da lei, estás debaixo da maldição. Faz-me lembrar também esta é que se assemelha mais a uma pergunta de escolha múltipla, aquela oferta que o Senhor faz. Agora te proponho o caminho da vida e o caminho da morte. E como se não fosse suficiente dizer o caminho da vida e o caminho da morte, já acho que ninguém precisava de uma ajuda, o Senhor ainda diz: escolhe, pois, o da vida para que vivas. Ainda assim há pessoas que optam pelo caminho da morte. E aqui, a palavra de Deus diz: aqueles que são da fé são benditos. Aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei. Ou seja, alguém hoje em dia querer tentar reconciliar-se com Deus, chegar-se a Deus através da guarda escrupulosa da lei, nunca vai conseguir. E como a palavra de Deus diz, estão debaixo da maldição. Ou seja, não é esta a forma correta de usar a lei hoje em dia. E há alguns que querem pregar isto, mas os que querem pregar isto, o que é que a palavra de Deus diz? Querem ser doutores da lei e não entendem nem o que dizem, nem o que afirmam. Há outros que, eu penso que os adventistas do sétimo dia estão nesse grupo de pessoas que dizem tudo bem, a salvação é pela graça, mas depois temos de andar debaixo da lei. Cuidado com isso. Nós somos salvos pela graça e não vamos agora meter-nos debaixo da lei. Paulo escreveu muito sobre isso. Escreveu aos Gálatas: vocês estão agora a querer pôr-se debaixo da lei. Porquê? Havia aqueles judaizantes que estavam a dizer-lhes: não, vocês agora têm de seguir estas práticas todas da lei.
E isso Paulo várias vezes escreveu também aos Colossenses, escreveu aos Gálatas, para que eles não enverdassem outra vez pela lei. Ele diz, por exemplo, aos Colossenses, porque se estáis, pois, em Colossenses 2, 20, se, pois, estáis mortos com Cristo contra os rudimentos do mundo, porque os carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis. Isto é pessoas que querem pôr os crentes a viver debaixo da lei. Não é esse o objetivo de Deus. Isto não é usar a lei de uma forma... A lei que é boa, e Paulo tem cuidado de dizer, a lei é boa se alguém usa dela legitimamente. E toda a palavra de Deus, como disse, deve ser usada, mas deve ser usada de uma forma legítima. Eu tenho dito também várias vezes que, no seguimento daquela passagem de 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa. É proveitosa, mas se eu não sei tirar proveito dela, não vou... Pode ser mau. O resultado que eu tiro de uma passagem da qual eu não sei tirar proveito pode ser terrível. Pode ser muito mau mesmo. E há pessoas que, por vezes, querem pegar em passagens que não estão relacionadas e misturam-nas e dá algo terrível. Um exemplo que já dei algumas vezes, e talvez alguns se lembrem desse exemplo, isto é uma forma, na minha opinião, ilegítima de usar a palavra de Deus, usar passagens que não nos são diretamente dirigidas. E não sei se já falei disso aqui, mas o apóstolo Paulo diz em Romanos 10, ele diz isto sobre usar a palavra de Deus legitimamente, usar passagens da palavra de Deus legitimamente. Então ele diz, Romanos 10, 9, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, estarás salvo. A passagem que nós usamos para evangelização. Mas alguns que têm uma Bíblia como a minha, ali o irmão Álvaro tem uma parecida, Cristina também tem, em Romanos 10, 9, tem umas notas aqui em baixo que remete esta passagem para Mateus 10, 32. E Mateus 10, 32 diz o quê? Quem sabe? Está relacionado supostamente relacionado com este versículo. Aquilo que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai. Não é esse? Não é essa passagem? Mateus 10, 32. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está nos céus. E alguns que misturam estas duas passagens. E querem fazer crer aos seus ouvintes de que devem confessar ao Senhor Jesus, mas devem confessá-lo diante dos homens. E fazem crer às pessoas que a conversão tem de ser um ato público, diante dos homens. Porque senão a sua salvação não está completa. Isto é terrível, porque depois há pessoas que sentem alguma timidez, não se sentem capazes de dar o passo, de ir lá à frente para aceitar o Senhor Jesus. E há casos trágicos de pessoas que pensam que precisam disso para se converterem, nunca se convertem. Portanto, isto é um uso ilegítimo, na minha opinião, na minha visão, e creio não estar errado, de usar a palavra de Deus de uma forma legítima. Aquele contexto de Mateus 10 é o contexto no qual nós vivemos é outro. Portanto, isto sobre usar a palavra de Deus legitimamente. Vou fazer uma pausa. Alguém quer dizer alguma coisa sobre o que tem sido dito até agora? Esteja à vontade mesmo. Não? Então, continuo. Então, sabemos que a lei é boa se alguém usa dela legitimamente. Sabendo isto, a lei não é feita para o justo, mas para os injustos. E depois diz aqui uma série de pessoas, um relato parece que é um relato do século XXI. Há aqui coisas que nós olhamos para o que está ali escrito e pensamos que se relaciona mesmo muito com a sociedade em que nós vivemos. Mas cuidado. E isto é um erro terrível no qual todos nós podemos cair. Que é de quando lemos a descrição destes pecados todos que ele fala aqui, pensar sempre nos outros. E não sermos críticos em relação a nós.
E esquecermos de, por exemplo, quando ele fala, por exemplo, aqui nesta passagem, fala daqueles que matam, dos homicidas, parricidas, matricidas, falam até dos que matam os pais, dos que matam as mães, dos que matam pessoas no geral, e esquecermos de que o Senhor Jesus Cristo pôs a fasquia muito mais alto. O que é que o Senhor Jesus Cristo disse em relação a matar? Jonas sei que sabe. O que é que dizia Jonas? Sabes isto de cor, Jonas? Eu há pouco tempo... Sim. Aquilo de se arranca ao seu irmão é como se desse a matar. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo pôs a fasquia muito mais alto. E o problema connosco muitas vezes é de pôr a fasquia dos outros muito alta, mas a nossa bastante baixa. Eu não mato, portanto não estou assim tão mal. Mas o Senhor Jesus Cristo pôs a fasquia muito mais alta. Em relação ao adultério, ele disse aquilo que cobiçar uma mulher e no seu coração cobiçar uma mulher, no seu coração já cometeu adultério. Portanto, não olhamos para isto e pensamos, eu não faço nada disto, portanto estou bem. Porque isso é aquilo que, infelizmente, esse pensamento de eu não sou tão mau quanto isto que aqui está, é o que tem enviado milhares de milhões de pessoas para o inferno. É este pensamento. Eu não sou tão mau quanto isso. Eu, olhando à minha volta, sou tão melhor do que os outros. Isto está relacionado com este primeiro pensamento que eu quero tirar. Eu não creio que seja exatamente isto que o apóstolo Paulo está a querer dizer, mas também temos base bíblica para falar disso. Que a lei não foi feita para o justo. Isto faz lembrar aquela passagem que o Senhor Jesus Cristo disse: há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E se nós lemos o contexto daquela passagem, estes 99 justos que não necessitam de arrependimento, não creio serem os salvos, são os perdidos. Os perdidos, aqueles que se acham justos aos seus próprios olhos e que não sentem necessidade de arrependimento. Isso é a tragédia de muitos, não se sentirem perdidos. Quem ler o contexto de Lucas 15, onde temos a parábola da dracma perdida e da ovelha perdida e do filho pródigo, aquela parábola vem no seguimento da hipocrisia dos fariseus que se achavam melhores que os outros. E então o Senhor conta aquela parábola, no meu entender, até para lhes dizer que o Senhor pode salvar aqueles que estão perdidos. Mas não pode salvar. Não há nada que possa fazer por aqueles que não estão perdidos. E também remete para esta passagem. Cristo Jesus vem ao mundo, no 1 Timóteo 1,15, Cristo Jesus vem ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O Senhor Jesus Cristo veio para os pecadores. Não veio para os bons. Não veio para os justos. Ele também diz também, não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes. Eu vim para esses. O Senhor veio para salvar os pecadores, veio para salvar os injustos. Não veio para aqueles que são melhores do que os outros. Mas, ainda sobre esta aqui, sabendo que a lei não é feita para o justo, agora outro pensamento que quero tirar é: nós hoje somos justos. Somos justificados pela obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Porque diz o apóstolo Paulo aos Romanos que Deus é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Em Romanos 3, 23, não é 23, Romanos 3, 26, creio eu. Romanos 3, 26. Então ele diz que Deus, ao qual Deus, ao Senhor Jesus Cristo, propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados antes cometidos, sobre a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Nós hoje somos justos. E há uma história bastante interessante sobre o ser justo. E agora estou um pouco a estragar
a frase final, a punchline, por assim dizer. Quem conhece o livro das Crónicas de Nárnia, o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, sabe que aquilo é a história de 4 crianças que vão parar ao mundo mágico de Nárnia, onde há uma bruxa má, que é uma figura do diabo, e há o Aslan, que é uma figura de Cristo. E há um deles, o Edmund, que tem uma má atitude, trai os irmãos, passa para o lado do diabo e depois leva mesmo a que o Aslan dê a sua vida, o Aslan, que é um leão, dê a sua vida por ele, em lugar dele, porque o Edmund foi um traidor, merecia ser morto, mas o Aslan ofereceu-se para morrer em seu lugar. E é interessante, pois a história acaba bem, não é? Quem conhece a história sabe que acaba bem. O bem vence no fim, como nós sabemos, que é a história da Bíblia. O Senhor vai vencer no fim. E no final, as 4 crianças tornam-se reis em Nárnia. E todos eles têm um cognome, tal como o Afonso Henriques é o conquistador. Todos eles tiveram um cognome. E sabem qual era o cognome do Edmund? Aquele que era um traidor. Aquele que, nós olhando para ele, pensamos que ele é mesmo mau. Qual é o cognome dele? Qual é que acha? Depois que eu falei, o justo. O justo não por causa do que ele fez, porque o que ele fez foi miserável. Mas por causa da fé que ele depositou no Aslan, que deu sua vida por ele e foi justificado. E nós também. Nós também fizemos coisas terríveis. Podemos dizer, eu nunca traí a confiança de ninguém. Se calhar é porque tenho a fasquia muito baixa mesmo em relação a mim. Para mim, tenho a fasquia muito baixa. Muitas vezes traí a confiança de outras pessoas. Todos nós cometemos muitos pecados. Mas hoje somos justos, não por causa não por causa das nossas boas obras, não por causa de nos termos destacado um pouco mais dos outros, mas porque Deus é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus e por isso enviou o Senhor Jesus Cristo para sofrer o castigo que nós merecíamos. E então a lei não é feita para o justo, não é feita para nós, que somos crentes. Ou seja, nós não temos agora de estar obcecados, oprimidos com a necessidade de guardar a lei. Tanto que há uma coisa muito óbvia que nós não podemos fazer hoje. O que é que a lei diz que nós temos de fazer? Várias coisas que nós não podemos, nem temos sítio para fazer. Os sacrifícios, não temos maneira de fazer. Eu não sei como é que, sinceramente, não sei, talvez alguém me possa ajudar, como é que aqueles que dizem que devemos guardar a lei fazem. Alguém tem alguma ideia? Sinceramente. Aqueles que dizem que hoje devemos guardar a lei, por exemplo, os adventistas do 7º dia, eles tudo bem, guardam, tudo bem, não. Acham que devem guardar o sábado e guardam o sábado e os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos nós guardamos todos, menos um. Certo? Então nós achamos que todos eles estão em vigor, não por causa de, ora bem, eram 10 mandamentos, mas agora o sábado muda-se para domingo e continuam os 10 mandamentos, ou o mandamento de guardar o sábado nós arrumamos para o lado e guardamos o resto da lei. Não. A palavra de Deus, na revelação que Deus deu ao apóstolo Paulo, fala-nos contra todos esses outros, contra quebrar todos os outros 9 mandamentos. Mas alguém me sabe? Diz, Jonas. Eu acho que eu sei que uma geração de Israel não faz sacrifícios agora, porque está à espera que o templo seja reconstruído. Sim, ou seja. Não sei se outros cremos. Sim. Tem umas que estão num período em que estão à espera que o templo seja reconstruído. Então os judeus estão à espera da restauração do templo para poder voltar a fazer os sacrifícios. Mas, no fundo, não estão a obedecer ao que a lei diz. Não têm nenhuma revelação. É que eles não têm nenhuma revelação posterior que lhes diga, olha, agora enquanto não houver templo, não há sacrifícios porque não há condições para isso. Isso não é usar a lei legitimamente. Ora bem, então, a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados. Agora tem aqui uma descrição
terrível de tantos pecados. Assim, nós não estamos incluídos nesta lista. Nós que somos crentes, nós que somos filhos de Deus, nós estamos nesta lista. Nós estamos na lista dos justos. Mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas, matricidas, para os homicidas, para os fornicários, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. Nós podemos agora deter, e vamos deter alguns minutos, não muitos, nestas expressões. Injustos são aqueles que são para os perdidos, em geral. Obstinados, rebeldes, aqueles que são rebeldes ao que a palavra de Deus diz, e nós vemos isso muito hoje em dia. Pessoas que são obstinadas, que são rebeldes, que não querem saber do que a Bíblia diz, não só por palavras, mas também na sua atitude no dia-a-dia, porque há muitas pessoas que têm Deus na boca, mas se lhes mostramos, olha, a Bíblia diz isto, ficam todas indignadas, são capazes de nos chamar nomes. A Bíblia é muito clara em relação a muita coisa. Talvez haja assuntos em que não haja muita clareza, mas em relação a alguns, principalmente de cariz sexual e moral, há muito. A Bíblia fala muito. Mas alguns são obstinados. Para os ímpios, para aqueles que não têm Deus na sua vida. Para aqueles que dizem, não Deus. Deus não quer nada contigo. Para esses é a lei. A lei é para esses. Para os pecadores, para os profanos e religiosos. Para aqueles que levam as coisas espirituais com leviandade. Nós sabemos que o templo de Deus chegou a ser profanado pelas nações que os conquistaram. O Belsazar bebeu dos copos sagrados que roubaram do templo. Isso é ser profano, é levar as coisas de Deus com leviandade. E religioso é não querer nada com Deus, não se querer religar a Deus. Para os parricidas, matricidas e homicidas. É interessante que ele fala aqui dos que matam os pais, dos que matam as mães e para os homicidas. É interessante também que somos a ver todos os 9 mandamentos, exceto da guarda do sábado, estão aqui. Podemos ver melhor ou pior, podemos ver aqui todos eles. Mas os parricidas e matricidas, está aqui claramente 2 dos mandamentos: honrar o teu pai e honrar a tua mãe, e não matarás. Mas há várias formas de matar o pai e a mãe. Infelizmente, alguns que se viram mesmo contra os pais e os matam. Mas começamos a ver, isso poderá, eu tenho falado isso algumas vezes, e poderá tornar-se uma prática num futuro não muito distante, o de eutanásia quase forçada nos idosos. Os velhinhos estão a dar muito o que fazer, estão a dar muito trabalho, são um fardo social e económico muito grande. Talvez o melhor seja mesmo pôr fim ao seu sofrimento. Eles estão a sofrer também. Estão a sofrer e estão a fazer sofrer os seus filhos. E há alguns que, quase de ânimo leve, poderão embarcar nisso. Já assisti a situações, estou-me a lembrar agora em particular de uma situação, de uma senhora que vivia com os seus filhos e tinha a sua mãe no lar. Só que o lar tornou-se muito caro e ela trouxe a mãe para casa. E a mãe até acabou por morrer. E eu assisti aquilo mais ou menos de perto e eu fiquei com a nítida sensação de que para aquela mulher foi um alívio a mãe ter morrido. A mãe já era bastante idosa, tinha alguns 90 anos, mas fiquei com a nítida sensação da forma como a mãe não era um pouco negligenciada. Fiquei com a nítida sensação de que esta mulher não é que tenha matado a mãe de maneira nenhuma, mas foi um alívio. Infelizmente, isto pode tornar-se uma prática
legal num futuro não muito distante. Ou seja, eu provavelmente ou vou estar com a saúde e sem pesar muito aos meus filhos, ou eles poderão um dia sentir a necessidade, devido ao mundo em que nós estamos e que não valoriza a vida humana, não valoriza o que a palavra de Deus diz, valoriza aquilo que é material, de me verem eventualmente como um estorvo e já há casos de pessoas a pedir, por favor, eu não quero morrer, e a levarem uma injeção para morrer. Infelizmente há isso. Já há casos, não aqui em Portugal, mas noutros países. Tudo aquilo que começa com eutanásia, que é... A definição é morte boa, creio eu. Alguém conhece? A ideia de eutanásia é ser uma morte boa. E começa com um bom pretexto, como muitas outras coisas, que surgem com um bom pretexto. Coitada, aquela pessoa está a sofrer tanto, vamos deixá-la sofrer assim daquela forma, só por causa daquelas pessoas preconceituosas e religiosas que querem pôr os seus princípios religiosos nas outras pessoas. Aquela pessoa não pode morrer com dignidade, como eles querem dizer. Começa-se por aí. E quando damos por ela, já se está, em alguns países, a matar pessoas que não é por própria vontade, é contra a vontade. Temos os homicidas, em geral, e aqui, sabem que é um tema caro a mim, a questão do aborto. Aqui não fala só de pessoas que estão fora do ventre da sua mãe. O aborto é homicídio com todas as letras. Claro que as pessoas tentam, lá está, baixar a fasquia e dizer, mas até um certo número de meses não é uma pessoa ainda, só é pessoa quando... Já ouvi isto, ainda ontem ouvi isso, uma mulher a confrontar crentes que são pró-vida, a dizer que só quando respira o ar pela primeira vez é que se torna uma pessoa. Porque quando Adão, como é que é? Deus soprou o fogo da vida em Adão e a partir daí ele passou a ser uma alma vivente. Portanto, foi feita alma vivente, ou seja, a partir do momento em que respira a primeira vez cá fora. Ou seja, antes não é. Uma pessoa que se diz, provavelmente católica, pareceu-me, a dizer uma coisa destas. Porque baixa-se a fasquia. E depois vem aqui mais fornicários sodomitas. Fornicários não é só a prostituição, algumas versões podem ter a palavra prostituição, mas é todo tipo de relação sexual ilegítima. E nós, lá está, também, muitas vezes, corremos o risco de baixar a fasquia. Isso, fornicação, isto é só fora do casamento, agora se for recasado já não há problema. Não é esse o meu entendimento. Todo tipo de relação sexual fora do casamento é pecado. Para os sodomitas, então o apóstolo Paulo tem aqui cuidado de destacar os sodomitas, que nós sabemos o que são, os homossexuais. Eu acho uma certa piada. Piada não é que tenha grande graça isso, mas há pessoas que dizem que Jesus não diz nada sobre a homossexualidade. Não diz nada contra a homossexualidade. E nós, se lermos aquilo que Paulo, além de, quando ele fala, a passagem que ele fala do pecado sexual, e o pecado sexual não tem que ser necessariamente só relações de fornicação ou de adultério. Inclui o pecado sexual em geral. Mas quem é que escreveu esta epístola? Foi o apóstolo Paulo. Quem é que revelou isto ao apóstolo Paulo? Foi o Senhor Jesus Cristo glorificado, que revelou isto. Ele em várias passagens fala. Romanos fala disso, fala aqui, há outra passagem que fala dos efeminados e dos sodomitas. E os efeminados e os sodomitas são dois tipos. São basicamente os dois parceiros, um passivo, outro ativo, numa relação homossexual. Fala claramente. Há pessoas, eu já ouvi esta expressão,
Se o Senhor Jesus Cristo viesse hoje à Terra, estaria a mudar água em vinho em casamentos gay. Há pessoas que dizem isso. O Senhor Jesus Cristo, lá está, vem um Cristo muito acolhedor de tudo. É certo que ele comia com os pecadores, mas não era conivente com o seu estilo de vida. Ele disse àquela pecadora, vai e não peques mais. Então, para os roubadores de homens, tráfico humano, podemos ver isso aí. Podemos ver até a escravatura. Isso é um tema bastante interessante. Não sei se já ouviram pessoas a dizer mas a Bíblia não fala nada contra a escravatura. Fala contra a escravatura, tal como nós conhecemos destes séculos passados. Porque a escravatura que havia no século XVIII, por exemplo, foi abolida nos Estados Unidos no século XIX. E houve em muitos países durante séculos, e ainda hoje existe tráfico humano. Algum tráfico humano associado também ao tráfico para sexo, não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia fala. Aquilo que a Bíblia fala, que nós lemos na lei de Deus, não tem nada a ver com a escravatura que nós conhecemos dos negros, presos, agrilhoados e que não tinham liberdade nenhuma. Era uma escravatura. O nome não será bem escravatura, que nós podemos chamar. Era uma coisa tal que o servo podia ir livre ao fim, e normalmente ficava servo devido a alguma dívida que tinha, ou outras questões. Podia ficar servo. E era tal que ele chegava ao fim de um certo número de anos e alguns deles diziam, não, eu quero continuar. Não tem nada a ver com a escravatura que alguns querem colar, querem dizer a Bíblia não diz nada contra a escravatura. Errado. Isso é uma questão mais vasta, mas para já queria só dizer isso porque podemos ser confrontados com isso. Então a Bíblia não diz nada contra a escravatura. E alguns dizem mesmo, Paulo diz aos servos para se revoltarem contra os seus senhores. Não diz nada disso. E há algumas pessoas que dizem, não, ele devia ter dito para eles se revoltarem. Esta mesma mulher que vos falei há pouco de tomar a primeira inspiração em que se torna um mau movimento, dizia também que quando Paulo escreveu a Filémon, devia ter-lhe dito para libertar o Onésimo. E Paulo não disse nada disso. Isso é alguém que não tem compreensão da palavra de Deus. Então, roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros. Normalmente o perjúrio é quando uma pessoa mente sob juramento, e aqui também envolve o tomar o nome de Deus em vão. As pessoas são capazes de jurar por Deus e mesmo assim mentem, e para o que for contrário à sã doutrina. Eu gostava de falar mais um pouco, não sei se alguém quer dizer alguma coisa, mas para a semana continuaremos, porque eu também queria falar de outra questão. Para que é que a lei serve então? Para que é que serve a lei? A lei hoje serve para que nós compreendamos o quão pecadores somos. A lei de Deus põe a fasquia num nível tal que nós não podemos olhar para aquilo e pensar eu sou capaz. É isto. São estas as regras humanas. Está bem. Força, vou fazer isto e tu vais-me salvar. De maneira nenhuma. Mas nós depois vemos um pouco mais. Alguém quer dizer alguma coisa? Ficamos por aqui? Sim. Vamos ficar por aqui também por amor àqueles que têm de ir embora mais rápido. Então vamos.